Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou nesta quarta-feira, dia 3 de agosto, a quinta rodada da Copa Paulista, a última do turno. O que é a Copa Paulista para você que não acompanha, está chegando agora, ou não é de São Paulo? A Copa Paulista é uma competição aqui em São Paulo, onde a Federação Paulista de Futebol convida clubes da 1, da 2 e da 3 para disputar. O campeão tem o direito de escolher uma vaga ou na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil do próximo ano, e o vice fica com a vaga restante. Então muitos times que querem calendário cheio acabam disputando essa competição justamente por isso. Eu vou dar um exemplo: o Botafogo de Ribeirão Preto disputa, está até disputando com o time reserva, com os times que não estão jogando a Série C do Brasileiro. Para ele é interessante disputar pela vaga na Copa do Brasil. Já a Portuguesa, São Caetano, por exemplo, Marília, Comercial, Noroeste, enfim, não tem calendário cheio, só tem o Campeonato Paulista. Então eles querem principalmente a Série D do Campeonato Brasileiro. Então por isso que eles disputam. Neste ano de 2022, apenas 17 equipes resolveram participar da competição. De uma maneira regionalizada, a federação fez o grupo 1 com 5 clubes, o grupo 2 e o grupo 3 com 6 clubes cada. Aí você vai jogar em turno e retorno dentro dos respectivos grupos, e aí os dois primeiros colocados de cada grupo, num total de 6, e mais os dois melhores terceiros colocados, garantem classificação para as quartas de final. Aí a gente já vai começar naquela fase de mata-mata e tal, e evidentemente vamos até a final, onde os dois finalistas, além de brigar pelo título, aí podem escolher as vagas, certo? Então vamos lá. A quinta rodada terminou nesta quarta-feira, por quê? Porque o Oeste, que jogou nesta quinta-feira e ganhou fora de casa do Sport Clube São Bernardo por 3-1, roubando a liderança da Portuguesa. Agora o Oeste é o líder do grupo 3 e a Portuguesa é o grupo 2. E por que o Oeste estava jogando de quarta-feira? Porque ele vinha jogando a Série D contra o Caxias no último domingo, tinha empatado em casa o jogo de ida da segunda fase da Série D, empatou fora, foi nos pênaltis e perdeu. Foi eliminado. Mas pelo menos por enquanto ele vai continuar jogando de quarta-feira. Então tem essa situação. Também tem a grade da TV, da Eleven, a TV Cultura no último sábado o jogo da Portuguesa. Esse próximo sábado faz de novo a Água Santa Portuguesa, enfim. Pela grade você vai sempre ter um jogo de terça-feira. O Botafogo de Ribeirão Preto vem jogando de terça, justamente porque joga no final de semana a Série C, e o Oeste vem jogando de quarta-feira. Então, explicado tudo isso direitinho, vamos então analisar a quinta rodada, a última do turno. Agora você vai fazer o retorno e aí a gente já tem as definições dos classificados. Lembrando que no grupo 1, que tem sempre que é um time que tem só 5, né? Não são 6 como os outros grupos, tem sempre 3 jogos, sempre um folga. Então, na próxima rodada, quem vai folgar é o Botafogo. Vamos explicar tudo isso direitinho. Vamos começar então justamente pelo grupo do jogo de hoje. O jogo de Oeste e Sport Clube São Bernardo. O Sport Clube São Bernardo, com mando de jogo, enfrentou o Oeste e acabou perdendo por 3-1. Esse resultado para o Oeste, principalmente que vem de uma eliminação dura, né? Foi eliminado na Série D, depois de 7, 8 anos, o Oeste não tem calendário para o segundo semestre, a partir do ano que vem. Veio caindo da A, da B, da C, da D, e agora vai ter que ganhar a Copa Paulista para poder escolher a Série D. Então, até por isso, essa vitória fora de casa por 3-1 foi importantíssima. Por quê? Porque era líder, né? Era líder o time da Portuguesa, e o Oeste, com essa vitória, acabou assumindo a liderança. O Oeste foi para 9 pontos, líder isolado, saiu da segunda colocação para a liderança e vai caminhando para a classificação. Vai caminhando para buscar a vaga na Série D, que ele já não tem mais. Então, até por isso é importante. O Hugo Mota fez 1-0. Depois, o Rafael William acabou empatando para o Sport Clube São Bernardo. No segundo tempo, o Hugo Mota de novo e o Tite, já no finalzinho do jogo, fizeram 3-1. Vitória contundente do Oeste. Primeiro colocado o Oeste com 9 pontos. E aí o Sport Clube São Bernardo é o quinto com 4. Tá na briga, tem mais ainda 5 jogos, tem 15 pontos em disputa, mas está ali, né, numa distância já meio considerável. Vai ter que fazer um grande segundo turno o time do Sport Clube São Bernardo, do técnico Júnior Martins, se quiser brigar pelo menos pela terceira vaga entre os melhores, os dois melhores terceiros colocados.
A vice-líder passou a ser a Portuguesa, que era líder na rodada passada. Ela fechou o turno na vice-liderança. Por quê? Empatou com o São Caetano em São Caetano, lá no Anacleto, por 0-0. Eu acompanhei esse jogo na Cultura no último sábado. Jogo muito ruim. O gramado do Anacleto Campanella, o da Javari é péssimo, do Juventus, que é desse grupo também. E do Anacleto também tá péssimo. Bola não rola, bola quicou, sabe? E o que acontece? Tem poucas oportunidades de gol, jogo muito ruim. Pro São Caetano, gente, São Caetano jogou o quinto jogo, não sofreu gol em nenhum. Ele fez 4 0-0 e ganhou uma partida por 1-0. Então tá invicto, tem a melhor defesa, mas no cômputo geral, ele é o terceiro colocado com 7 pontos. A Portuguesa, com esse pontinho, foi a 8, fica a segunda colocação. Então nós temos Oeste 9, Portuguesa 8 e São Caetano, que estaria classificado entre os melhores terceiros, 7. Dá para falar da Portuguesa, que a Portuguesa está invicta fora de casa desde o Campeonato Paulista da Série A2, não perdeu nenhuma. A única derrota dela foi em casa para o Rio Claro, ao longo de toda a Série A2. Então ela está invicta em 2022 fora de casa, foi lá e empatou fora. Mas o futebol dá pra gente entender, até por situação de gramado e tal, a Portuguesa ficou deixando a desejar. E o São Caetano não sofre gols, mas tem uma dificuldade enorme também, né? Em 5 jogos fez 1 gol só. Então vai ter que se acertar, mas apesar dos percalços, Portuguesa e São Caetano terminam esse turno classificados, né, na zona de classificação, o que é mais importante. Quem vem próximo também é o Água Santa. O Água Santa, aqui nessa rodada também, fechando esse grupo 3, foi na Javari e empatou 1-1 com o Juventus. Aliás, o Juventus perdeu do São Caetano em casa, perdeu da Portuguesa em casa e empatou com o Água Santa. No retorno, vai fazer esses jogos todos fora de casa, vai ter que jogar muito se quiser se classificar. Hoje é o Lanterna com 4 pontos, né? O Água Santa com esse pontinho, o Marcelinho fez o gol do Água Santa aos 42 do segundo tempo, gente. O Juventus vinha vencendo com o João Vitor, a primeira vitória dele em casa, até os 48 do segundo tempo, quando o Marcelinho empatou. E aí o que acontece? Oeste primeiro 9, Lusa 8 segundo, São Caetano 7 terceiro, Água Santa 6. Então tá tudo muito embolado, é uma vitória, você sai da quarta para a primeira colocação, né? Aí você tem o Sport Clube São Bernardo e o Juventus com 4, já um pouquinho mais distantes, mas vão ter que fazer o retorno também muito bom. Então veremos como que vai ficar. Na próxima rodada, né, nesse grupo 3, já vou passar até rodada por rodada desse grupo, nós vamos ter no sábado o jogo da TV Cultura, hein? Acompanhe pela TV Cultura, Água Santa e Portuguesa. Você vê, o Água Santa, se ele vencer a Portuguesa, ele sai de 6, vai a 9 e passa a Portuguesa. Pega a vice-liderança, empata em número de pontos com o Oeste. Então jogo importantíssimo, né? Vai ser em Diadema, no distrital do Inamar. Então, sábado agora, 3 da tarde, TV Cultura, Água Santa e Portuguesa. E a Portuguesa, evidentemente, vencendo, ela ultrapassa novamente o Oeste, com um jogo a mais, claro, mas já vai caminhando aí para uma classificação. Você já começa o turno já com vitória, e aí veremos. Jogo interessante para acompanhar sim, hein? No domingo, temos o Juventus recebendo o Sport Clube São Bernardo. Olha, os dois times que têm 4 pontos. Quem vencer aí dá um passo para falar, eu tô vivo na competição. O perdedor já vai ficar mais distante, faltando 4 rodadas. Então, esse jogo é importante até para ver quem vai se consolidar. No turno, até o Juventus foi lá e ganhou do Sport Clube São Bernardo lá. Veremos em caso onde ele ainda não ganhou de ninguém, o Sport Clube São Bernardo, que hoje perdeu, né, do Oeste em casa. Então, veremos. A situação também não está fazendo um bom campeonato. E aí a gente fecha a segunda rodada, né, a primeira rodada, na verdade, do turno, a sexta rodada, a primeira do retorno, com o jogo na quarta-feira. O São Caetano no Anacleto recebe o Oeste. É uma briga interessante, né? Hoje o Oeste é o primeiro e o São Caetano é o terceiro. Então até por isso, de repente, o São Caetano vence, a Portuguesa vencer, a Portuguesa passa a ser líder, o São Caetano segundo colocado, e aí cai para terceiro o Oeste. E o Oeste, se vence, recupera a liderança e se afasta do terceiro colocado, caminhando também para a classificação. Jogo interessante, esse jogo fecha quarta-feira, dia 10/8, às 20 horas, é o último jogo da rodada, e quando terminar esse jogo que eu venho com o boletim da sexta rodada, certo? Para vocês saberem. Falamos do grupo 3,
onde terminou hoje, né, com o jogo Sport Clube São Bernardo 1, Oeste 3. Vamos lá para o grupo 1, que só tem 5 times. Então um time sempre folga, né? Um time sempre folga. Nesta rodada, quem folgou foi o Sertãozinho. Nós tivemos no sábado, último sábado, agora dia 30 de julho, Comercial 3, Noroeste 3. Jogão, gente, jogão. O Gabriel Barcos, que foi recentemente contratado pelo Comercial, fez 2 gols. E o Maicon fez o outro do Comercial. O Pereira, lembra dele? Que tem vários acessos com o Novo Horizontino e tal. Tá no Noroeste, chegou no Noroeste. Tem o acesso também, porque o Noroeste foi campeão e o Comercial foi o vice. Esse duelo foi os dois times que subiram da 3 esse ano. Vão jogar 2 ano que vem. E um jogão, 3-3. O Pereira fez 2 gols, um de pênalti e um aos 45 do segundo tempo, cravando, né, o empate. E o Diogo, cobrando o pênalti também, fez o outro gol do Noroeste. Mas esse 3-3, apesar do jogão, não foi interessante para a classificação de nenhum. O Comercial é o terceiro colocado com 4 pontos. 5 atrás do Botafogo, que é o segundo, né? E 8 atrás do líder Marília. E o Noroeste fez seu primeiro pontinho na competição. Os dois no retorno vão ter que jogar bola, porque a situação dos dois está complicada. Já ontem, terça-feira, foi um jogão Marília e Botafogo. Os dois times tinham 100% de aproveitamento, né? 3 vitórias, 3 jogos. E se enfrentaram lá em Marília, Marília e Botafogo. O Botafogo não está jogando com seu time principal, está jogando com os reservas, mas é um time forte também. Muitos deles entram todas as rodadas quase na Série C. E o Botafogo fez 1-0 com o Nicola aos 3 do segundo tempo, depois de um 0-0 até que bem disputado no primeiro tempo. E aí o Marília virou para 3-1. Lucas, Marlon e Vitor Souza. 3-1. Marília venceu em casa, Marília do técnico Guilherme, hein? 100% de aproveitamento, 12 pontos. O Botafogo, apesar da derrota, vice-liderança com 9, também está muito bem colocado, tranquilão. E os dois estão caminhando para a classificação. A única que a gente pode falar é que o Botafogo perdeu a invencibilidade e o Marília continua 100%. Mas jogão. Sertãozinho folgou, então esse grupo você tem Marília com 12 pontos, Botafogo com 9, os dois estariam classificados, Comercial com 4, Sertãozinho com 3 e Noroeste com 1. A próxima rodada, né, a primeira do retorno, a sexta rodada, nós teremos no sábado agora, Comercial e Sertãozinho. Vamos lembrar que no turno o Sertãozinho recebeu o Comercial e o Comercial ganhou lá em Sertãozinho. Agora vem o retorno, sábado esse jogo, 16 horas, Comercial e Sertãozinho. Aí no domingo nós temos Marília e Noroeste. Vamos lembrar aqui no primeiro jogo do turno, o Marília ganhou lá em Bauru. O Noroeste, que é o lanterninha com 1 ponto, se perder de novo, você pode falar que é adeus. Embora o técnico Luiz Carlos Martins, eu vi uma entrevista dele falando, olha, o time já está com a cabeça na 2 do ano que vem e tal, não está bem realmente. Ele admitiu, apesar desse jogão que fez com o Comercial 3-3. Então vamos lá. Comercial e Sertãozinho, sábado 16 horas, Marília e Noroeste, domingo 16 horas, o Botafogo folga, certo? Na próxima rodada o Botafogo folga. E vamos finalizar no grupo 2, onde nós tivemos Lemense 1, Rio Claro 1, Henrique Bahia para o Lemense, Juan para o Rio Claro. Os dois fazem campanhas ruins, né? Os dois, quinta colocação, pelos critérios, Lemense com 2 pontos. E o último, sexto, Rio Claro com 2. Campeonatos ruins, também precisam se recuperar muito no retorno se quiserem classificação. Aí a gente teve também, no sábado, Primavera e 15, 0-0 lá em Dayatuba. O 15 é o quarto com 6, o Primavera é o vice-líder com 8. E aí o líder e 100% de aproveitamento, 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos do Esportivo Brasil de Porto Feliz. Jogando em Porto Feliz fez 2-1 no São Bento. O Alisson Bahia e o David Braga fizeram os gols do Esportivo Brasil. O Éder Paulista descontou para o São Bento. O São Bento perdeu a segunda colocação, foi para a terceira com essa derrota. De Esportivo Brasil, 15 pontos, 100% de aproveitamento. Olha, quase classificado, hein? Quase classificado. Primavera segundo com 8º e o São Bento seria o terceiro melhor colocado, né? Um dos melhores colocados com 7 pontos. Esses 3 estariam classificados. 15 de Piracicaba com 6, Lemense com 2, Rio Claro com 2. Vão ter que melhorar muito aí nesse retorno. A próxima rodada, sexta agora, sexta, dia 5/8 às 19 horas. Lemense 15. Duelo importante para você largar bem nesse retorno. Sábado, o Desportivo Brasil 100% enfrenta o Primavera de Indaiatuba. Olha que jogo legal. Você tem o líder com o vice-líder. É a chance do Primavera acabar com o 100%, acabar com a invencibilidade do Desportivo Brasil e colar ali, né, com 11 pontos.
ou do Desportivo manter, né, o 100% de aproveitamento e a 18 e praticamente se classificar. Então, um jogo importante, esse aí é sábado às 15 horas, e na segunda-feira teremos em Sorocaba, São Bento e Rio Claro às 19h30. E claro, eu venho assim que acabar, lá na quarta-feira, quando acabar São Caetano e Oeste, eu venho com o boletim da sexta rodada, vendo se já tem alguma definição em termos de classificação. Por enquanto, o que a gente pode afirmar é que hoje estariam classificados Marília, Botafogo, Desportivo Brasil, Primavera, São Bento, Oeste, Portuguesa e São Caetano. Mas claro, foi só o turno, vai vir o retorno e muita coisa vem pela frente. E eu volto na próxima quarta com os boletins da Copa Paulista de Futebol. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!